Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da palavra de Deus, tá bom? Quero deixar aqui um pequeno conteúdo, lembrando a vocês que hoje pela manhã nós gravamos uma mensagem aí, um tema espetacular. Eu vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo, comentário aí fixado. Depois, se vocês não assistiram ainda, vá lá e assista essa mensagem, que é um estudo, um tema espetacular para abrir, a nossa mente. E o tema é: o pecado jaz à porta, mente, ou a culpa é do bode expiatório? Ou seja, a culpa é da mulher que tu me deste, igual a bode expiatório. Então nós falamos sobre esse assunto hoje pela manhã. Eu tenho certeza que você será edificado. Então, depois desse vídeo aqui, vá lá e confira novamente essa mensagem que está aí disponível aqui no nosso canal, tá bom? Foi a última mensagem que nós gravamos hoje pela manhã. E nesse tema aqui eu quero tratar sobre esse assunto. Esse será o tema desta mensagem: a criança e suas fantasias religiosas. A criança e suas fantasias religiosas. E quando eu digo aqui a criança, eu não estou me referindo a uma criança, literalmente falando. Eu estou falando do crente que age como uma criança. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo disse assim, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Ou quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino. Logo que eu cresci, eu acabei com essas coisas de menino. Queridos irmãos, o que acontece? Uma criança, ela é levada por qualquer movimento. Uma criança, ela é o quê? Ela é inocente. Uma criança, ela não tem as suas faculdades amadurecidas, exercitadas. Uma criança, você vê que, agora sim eu estou falando literalmente de uma criança, você vê que não guarda rancor, não guarda ressentimento, né? A não ser, claro, que se você é uma pessoa perversa, aquela criança não vai querer conta com você. Se você é uma pessoa que, eu não gosto de criança, então a criança não vai ter, naturalmente, contato com você. É como um animal, né? O animal percebe quem gosta dele. O animal sente quando a pessoa não dá carinho, né? Não trata bem, e ele fica de longe e até, às vezes, parte para cima, né? Mas eu falo assim da inocência da criança, né? A criança é pura. Então, a criança, na verdade, é como se fosse uma esponja, ela absorve tudo, você vê que duas crianças estão ali discutindo, e tal, de repente estão se abraçando, se beijando. Isso é coisa de criança, a inocência da criança. Jesus de Nazaré, ele falava disso, vocês têm que se tornar como criança para entrar no reino de Deus. Nesse sentido de serem inofensivos, serem bondosos, né? Serem puros de coração, de mente, tá? Nesse sentido. Mas, no que tange o reino de Deus, o adulto que age como uma criança, ele não desfruta também do reino de Deus. E aí Paulo disse, quando eu era criança, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas logo que eu cresci, eu acabei com as coisas de criança, eu acabei com as coisas de menino. O escritor aos Hebreus, que nós acreditamos também que foi o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, no versículo 12 em diante, ele diz, olha, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, mas necessitais de leite, como uma criança, como um menino, e não de alimento sólido. Por quê? Porque vocês não têm as faculdades mentais exercitadas na palavra, vocês não se exercitam na palavra, vocês não se fortalecem na palavra, né?
O apóstolo Paulo falou para Timóteo: crescei, fortifica-te. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo disse: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, você tem que se fortificar no alimento sólido que é a palavra da graça de Deus. Foi Pedro que disse em sua epístola, segunda epístola, 3:18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, quando você cresce, quando você se alimenta deste alimento sólido, que é a palavra da graça, e não do leitinho, né, que é dado para a criança, então você se fortalece, você desenvolve o entendimento. E quando você desenvolve esse entendimento, naturalmente você acaba com aquelas coisas de criança. Você não vai viver naquela mentalidade, naquela infantilidade, naquele pensamento de criança. A minha filha, né, ela vai fazer 8 anos, Safirinha. E Safira, ela sempre foi instruída, eu sempre fiz questão de, assim, não é destruir a infância, né? Ela disse que eu destruí a infância dela. Mas é porque, assim, a gente foi tão iludido com tanta coisa, com tanta falácia, com tanta historinha, e eu, claro, fui falando naturalmente, né, espontaneamente, eu fui deixando claro que não existe Saci Pererê, tal, são folclore, festa cultural, coisa de atividade de escola que ela participa. Mas o Papai Noel é um personagem, tá? Essas coisas que eu fui ensinando para ela. Às vezes ela, o senhor destruiu minha infância porque o senhor disse que não existe mais Papai Noel. Outro dia eu brincando com ela, eu fiz falei, olha, cuidado com a fada do dente, né? Uma brincadeira que a gente fez. Não existe fada do dente. Por quê? Porque quando eu coloquei o dentinho debaixo do travesseiro, foram vocês que deixaram bala pra mim. Não existe fada do dente. E a gente dava risada e tal. Mas hoje é bem tranquilo em relação a isso. Mas eu quero ver chegarem pra ela hoje com 7 anos e, por que o Saci Pererê, e por que a caipora, por que a fada do dente, porque ela não vai cair mais. Ela não vai absorver isso como uma verdade. Tudo bem, parece que eu fui um pouco radical em relação a isso, né? Mas, enfim, eu não aguentei e fui logo instruindo, logo sem esses mitos, né? Mas a gente sabe que isso não tem nenhum tipo de ofensa, não causa nenhum mal na criança, desde quando você não seja radical. E aquela coisa, eu não vou conseguir, eu não ia conseguir nunca sustentar uma mentira porque é cultural, para criança não vem, não tem como fazer isso. Tá? Irmão, mas é a tua filhinha, é cultura, é folclore. Eu não vivo nesse mundo de folclore. Eu vivo hoje o evangelho e eu tento transmitir isso. Então, assim, você vai ver na Bíblia, ninguém falava uma mensagem adaptada para as pessoas, né? Porque hoje em dia você vê os pregadores, vamos direcionar uma palavra para jovem, vamos direcionar uma palavra para criança. Se eu vou ensinar a Bíblia para criança, eu já vou ensinar o certo, começar ensinando a graça. Eu vou ensinar o que para criança? Tudo bem, vou contar lá a historinha de Davi, vou contar a historinha lá de Zaqueu, tudo bem, eu vou falar porque, olha, a história que aconteceu com fulano, tal e tal, mas quando tange de ensinamento, da doutrina, eu já vou ensinar a graça. Pega hoje minha filha com 7 anos e vai dizer aí, porque o diabo, tal e tal, ela olha assim para você e diz assim, o diabo não existe. O diabo é a nossa carne que é fraca. Sua filha sabe. Por quê? Porque ela já ouve, né, os pais falando, a gente pregando aqui. Então, não vão mais enganar minha filha. Então, nós fomos enganados. Nós éramos, na religião, aquelas criancinhas, sabe? Que estavam acostumadas com leitinho, com pirulito. Nós éramos na religião, na tradição religiosa, aquelas criancinhas. Cuidado, não mais com Saci Pererê, não mais com a historinha de Pinóquio, não mais... Aliás, a historinha de Pinóquio a gente ouviu muito na religião, né? O Pinóquio era o pastor. Então, a gente foi criado na tradição religiosa ouvindo mentira, ouvindo engano. Vai agora contar para minha filha. Então nós agora crescemos na graça de Deus. Nós amadurecemos, nós não somos mais criança. Então, a fantasia, sabe, religiosa que colocaram na nossa mente não existe mais. Então, infelizmente,
existem muitos filhos de Deus agindo como criança. Não, irmão, mas é porque está escrito lá em Apocalipse, né? Recentemente eu coloquei alguns estudos aí em alguns grupos. Nós temos falado sempre, né, sobre a marca da besta, o número 666, que correspondia ao número numérico do imperador César Nero. A besta descrita em Apocalipse, que João diz, a besta e, consequentemente, a marca da besta. A marca da besta era uma moeda romana. E a besta era o imperador Nero. João estava preso na ilha de Pátimo. E ele foi chamado por Deus, recebeu o Apocalipse, revelação de Deus ao anjo, né? O anjo transmitiu para que João mandasse. E aquela escrita, aquela carta, aquele livro, o destinatário daquele livro, o destino daquele livro, eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas não, os pastores pregam hoje que é para acontecer no nosso tempo, que vai acontecer no nosso futuro, né? Eu estava até conversando com a irmã aqui em off. Não, porque estão dizendo aí, porque o chip e tal. E as pessoas entram em confusão com isso. Que a marca da besta pode ser um diabo se levantando aqui, uma mosca passando na minha frente. Vou dar um tapa nela daqui a pouco. Tá repreendido, Satanás. O religioso é terrível. O religioso, até uma mosca que passa na frente dele e diz que é o diabo se levantando. Tá? Que não é meu caso, mas ela tá me perturbando. Então, abençoados, infelizmente, as crianças religiosas ficam esperando o livro de Apocalipse se cumprir quando o livro foi descrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. O livro de Apocalipse já começa dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia, quer dizer, ao anjo da igreja de Pérgamo, as 7 igrejas da Ásia Menor. Aquelas comunidades, né, que hoje, se existissem, ficariam hoje no caso, ficaria ali na Turquia, né? Mas não existe mais. Aquelas igrejas não existem mais. Então, a carta de Apocalipse foi escrita para aquelas igrejas da Ásia Menor. João, melhor dizendo, falando por figura de linguagem, ele não podia falar abertamente. Então, Deus deu a sabedoria dele, transmitiu uma mensagem codificada, né? Um livro extremamente simbólico, cheio de figura de linguagem, cheio de força de expressão, dragão, antiga serpente, a Babilônia que ia cair apontava para a antiga Jerusalém, ou seja, a antiga aliança que iria desabar. Quer dizer, todo aquele contexto tinha ali uma mensagem envolvida naquela fala de João. Aquilo ali era uma mensagem codificada, né? As alianças, a besta com 10 cabeças, com 7 chifres, etc. Tudo aquilo era figura de linguagem. Os 4 cavaleiros falavam ali de momentos, né, de períodos que a igreja iria passar. E os 4 cavaleiros fala naturalmente ali de uma sucessão de imperadores romanos, cada um falado na linguagem ali naturalmente de João sobre o cavalo, representando aquele cavalo e representando ali as situações que iriam ocorrer naquele tempo. Primeiro que o livro de Apocalipse nem era para entrar no cânon sagrado, foi colocado depois justamente para trazer confusão na mente das pessoas, justamente para criar esse misticismo, sabe, esse pavor, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, 99% hoje da escravidão religiosa, medo do inferno, medo do pseudo-diabo, e do chip, disso, aquilo e aquilo outro, é por causa do livro de Apocalipse. Se esse livro não tivesse na Bíblia, até porque foi um livro descrito especificamente dentro de um contexto para aquelas igrejas, não existiria essa confusão toda. Você vê que as pessoas pregam de Gênesis e quando chega em Apocalipse, eles dizem que é o resumo de tudo, que tudo vai acontecer em Apocalipse. Quando a Bíblia diz que Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Jesus disse, quando vocês verem Jerusalém cintiada, está lá em Lucas, se não me falha a memória, 21, de 20 a 22, Jesus disse, quando vocês verem Jerusalém cercada, cintiada, sabei que é chegado o fim, para que se cumpra todas as escrituras, todas as coisas convergiram em Cristo. Né? O fechamento
profético, bíblico, aconteceu, o ápice do cumprimento das escrituras bíblicas, aconteceu no ano 70, quando o imperador, né, melhor dizendo, o general Tito invade Jerusalém, destrói a cidade, queima a cidade, destrói o templo, né, e o templo literalmente cai por terra, o templo lá de Jerusalém. Então fechou ali, o juízo de Deus se cumpriu para a nação de Israel, a plenitude da graça foi estendida, a mensagem começou a ser propagada, que tudo aquilo que havia sido profetizado, prometido, se cumpriu. Hoje, né, a partir daquele momento, todos passaram a entender que o povo de Deus não era apenas somente os judeus, mas todos aqueles, independente dos povos, línguas e nações, que criam no eterno, estavam agora ligados ao Senhor. O Evangelho, boas novas, boas notícias, de que foi uma reconciliação daquele povo que esteve separado de Deus naquela antiga dispensação. A partir de então, aquele povo estava unificado ao Senhor. Todo aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com o Senhor. Então, essa mensagem começou a ser propagada. Mas aí vem a religião, vem as tradições, né? E como as tradições religiosas anulam o mandamento do Pai, né? Viram lá os discípulos comendo sem lavar a mão e questionaram Jesus. Yeshua, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Anulando assim as tradições dos nossos pais. Jesus disse, e por que vocês anulam o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Então, as pessoas anulam a palavra de Deus por causa de suas tradições. Então, as pessoas não recebem o evangelho do Cristo ressuscitado, não vivem o evangelho por causa das tradições. Quantas vezes, né, entre aspas, eu fui ameaçado verbalmente por crentes, né, por pastores. Porque você ensina sobre o dízimo, você fica ensinando isso, aí as pessoas não vão dar o dízimo na igreja. Porque você ensina sobre a Páscoa. Aí tive um embate com o pseudo pastor, e hoje em dia eu não vou mais entrar nessa. Ele questionando porque, gente, não é Santa Ceia, é Páscoa dos judeus, e quem comia eram judeus. Santa Ceia na Bíblia não existe. Ceia na Bíblia era um jantar noturno, e era simbólico. Jesus estava dando ali o pão e o vinho, que não era açúcar, era vinho mesmo, né? Na Páscoa, onde havia ali todo aquele tradicionalismo dos judeus, chás de ervas amargas, cordeiros assados, etc. Jesus estava dando ali a Páscoa, ele pegou o pão ali no momento, partiu, deu, e disse, esse é o meu corpo que será dado por vós, comei. Esse é o meu vinho, pegou lá o vinho, né? E disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança que será derramado em favor de muitos. Fazer isso em memória de mim. Mas aquilo ali é porque ele não tinha ido para a cruz. Quando ele foi para a cruz, se cumpriu o verdadeiro sacrifício pascual, ou seja, o Cordeiro de Deus oferecido foi Cristo em prol do pecado. Mas as pessoas hoje vivem de simbologia. Não, porque isso é bonito. É bonito. Irmão, mas é pecado. Isso não é pecado. Você pode comer melancia, pizza, jaca, salmão. Você pode comer o que você quiser. Mas não chama isso de uma santa ceia. Mas isso aqui é uma comunhão. Sim, comunhão é válida. Eu tenho um amigo, um pastor batista, que eu sempre conversei com ele. A gente teve alguns embates teológicos, né? Ele disse, irmão, eu celebro ainda por causa da tradição da igreja que ele faz parte, mas ele disse, eu creio como você. A comunhão no corpo de Cristo é a gente ir numa pizzaria, tomar um refrigerante, comer uma pizza ali, os irmãos todos juntos, manter esse relacionamento entre irmãos, entre a igreja, né? Isso é a comunhão do corpo de Cristo. Eu falei, exatamente isso, irmão. Não é aquela coisa ritualística, mística. Não, porque aqui o pão é muito santo. E o suco agora, a esqueci até o nome agora dessa palavra. Que agora se torna o sangue de Cristo. Transubstituição, não. Eu esqueci o nome dessa frase agora. Me fugiu a memória agora. Né? Que agora me desculpe, esqueci. O suco agora se torna o sangue de Cristo, o pão agora se torna o corpo de Cristo. Isso não existe, irmão. Isso é religiosidade, isso é misticismo, né? Então, abençoados, nós estamos vivendo a comunhão no entendimento da palavra do Pai. Crer, beber do sangue, é crer no sacrifício que ele fez, o sangue que ele derramou para resgatar o seu povo. E hoje nós estamos inseridos nesse contexto de filhos de Deus, sabe?
Nós estamos totalmente completos no Senhor. Nós não somos mais criança, sabe? Assim como a minha filha não acredita mais em Saci Pererê, hoje nós que estamos em graça não acreditamos nesses demônios que as religiões pregam. Eu acredito no daimon bíblico, que é gênio mau, que são perturbações psíquicas, né, mentais. O diabo que a Bíblia mostra são o Satanás que a Bíblia aponta, são os caluniadores, opositores, adversários, né? Como os principados e a potestades que Paulo se referia, eram os líderes religiosos da época. Tem nada a ver com seres espirituais. Então, nós crescemos, nós não estamos mais vivendo como criança, né? Levada por todo o vento de doutrina. Nós amadurecemos. Mas enquanto isso não acontece na mente das pessoas, infelizmente as pessoas vão viver no engano. Agora à tarde, né? Hoje pela tarde eu recebi alguns áudios de uma vovó, uma irmã que eu chamo vovó. Eu tenho duas irmãs idosas, né? Que eu chamo carinhosamente de vovó. A irmã Ana Maria, e minha irmã Josefa. Ambas com mais, se eu não me engano, com mais de 85 anos. Mas você precisa ver, eu recebo áudio dessas irmãs radiantes, alegres, felizes vivendo o Evangelho da Graça. E todas elas têm parentes crentes, parentes pastores, etc. E aí a família, né, os parentes crentes, pastores, porque a senhora está assistindo esses hereges, porque a senhora está assistindo esses homens aí pregando essa mensagem. E elas dizem, né, ambas, né, conversam comigo, eu estou feliz, eu estou em paz com Deus, essa palavra me alegra, essa palavra mudou a minha mente, mudou a minha vida. Coisa boa, né? É por revelação, é quando a palavra entra no coração. Não é por força mesmo, não é por violência. E aqueles que recebem, descansam nessa palavra e vivem o reino inabalável de justiça. Quem não recebe, paciência, assim como uma criança que acredita em Saci Pererê, acredita em Pinóquio, em Papai Noel, a Fada do Dente, São Longuinho, etc. Assim estão muitos crentes acreditando em Pombagira, no capeta, no Satanás, no lago de fogo, como se fosse algo literal, sem entender a fala de Cristo. E assim segue o curso da vida. Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui, graça e paz. Deixa aí teu comentário, comenta aí à vontade, deixa teu like e compartilha aí dessa mensagem. Fui, até o nosso próximo encontro.